BAX Velocidade Herói. Vou estar fazendo aqui com o Buck e depois com o Mercúrio. Vou estar fazendo as duas na conta do Kennedy. Eu ia fazer a do Buck na minha conta secundária, porém o Buck dele já está level 70, com traje mítico e tal, então tá mais upado do que o da minha conta secundária. Dando uma olhada rápida aqui, o dele tá estourando dano crítico pra caralho, porque tá com um obelisco ali que eu já vi de duplo dano crítico, e tá estourando bastante recarga também. Então os urus que ele está usando são esses daqui. Se ele quiser melhorar aí, ele pode tirar todos os de dano crítico e colocar tudo chance de crítico e ignora a defesa no lugar, para poder estar melhorando. O bônus do quarto equipamento ele está usando velocidade de ataque, para poder deixar com 124%, quase 125%, faltando 5% praticamente para ficar full. As habilidades, lógico, no máximo. Conjunto de ISO ele está usando o Hulk Furioso aqui, com 2 ISOs despertos. Como eu já citei, né? O Obelisco ele está usando dano crítico, duplo dano crítico e proc de 140. Traje no mítico, e ele tem 5 bônus, 5 trajes aqui, 5 subtrajes como bônus aqui. Não vai chegar, mesmo se deixar o da Sharon no mítico, não vai ficar full, não vai ficar full velocidade de ataque não. Mas enfim, com o Buck, a equipe que se usa para ele é ele mesmo de líder, o Falcão e a Shuri. O Falcão dá o bônus aqui de velocidade de ataque e dano crítico. Pro caso do Kennedy aqui, velocidade de ataque vai ser o suficiente para fazer ele ficar full, praticamente, né? E dano crítico tá sobrando. Então ele pode usar, no lugar do Falcão, ele pode usar a viúva, que eu não tô achando essa praga agora. Ela aqui, porque aí vai dar chance de crítico no lugar e HP máximo. Mas eu vou jogar com o Falcão aqui, porque aí eu posso usar skill co-op. E aí tem diferenças, porque o que acontece? Se você coloca a Shuri, como desse jeito que eu coloquei aqui, a Shuri à esquerda do Buck, quando você usa skill co-op, o Buck vai usar a skill 1 como co-op. Se você coloca o Falcão à esquerda do Buck, o Buck usa a skill 5 no co-op. Então, lógico, a skill 5 tem muito mais dano do que a skill 1. Então, é melhor deixar desse jeito que eu coloquei aqui. E quando é com a viúva, aí ele usa a skill 3, quando você usa a skill co-op. Sequência de skills. Sequência de skills que eu uso 5 corta para 4. Depois eu uso a 1, a 3 e a 2. A 3 eu corto ela, lógico, e a 2 eu deixo até o final. Só que aí tem o grande macete, né, que o pessoal tem dificuldade de jogar com o Buck, que eu vou passar esse macete aqui agora. Deixa eu tentar trazer um cara pra cá. Eu vou cortar essa porra. Quando o cara estiver lá no canto eu volto. Pronto, voltei aqui. Trouxe o cara aqui pro canto porque se eu acerto em vários inimigos ao mesmo tempo, aí dá uma quantidade
absurda de hits e não dá para poder demonstrar a diferença. A diferença do corte aqui da skill 5 para skill 4 na hora certa. Então, demonstrando aqui, eu vou deixar o Buck de lado assim, em vez de deixar ele aqui em cima, porque aí dá para demonstrar mais fácil. Se eu corto antes, por exemplo, cortei antes, deu 12 acertos, antes da hora certa no caso. Se eu corto depois, aí 40 acertos, entendeu? Aí se eu corto na hora certa, 60 acertos, entendeu? Então essa é a diferença de cortar na hora certa para poder cortar antes ou cortar depois. Por isso que você percebe que não consigo jogar com o Buck, não consigo pontuar, eu uso a sequência, não consigo pontuar. De duas uma, ou você está cortando antes ou você está cortando depois do tempo exato. Qual é o tempo exato para poder cortar? A 5 é o momento que o Buck, se você perceber, ele usa a 5, ele joga as granadas pro alto e depois ele levanta a arma e atira nas granadas, certo? Então qual é o momento certo? É quando ele levanta a arma para poder atirar, é o momento que você pode cortar para skill 4. Se você corta quando ele joga as granadas, corta antes. Se você corta depois dele ter atirado nas granadas, aí vai cortar depois. Então os dois jeitos estão errados. Então você tem que cortar exatamente no momento que ele levanta a arma para poder atirar. Com o tempo, isso aí é prática. Por isso que eu falo, eu tô gravando aqui nesse modo de treino aqui para poder justamente incentivar a treinar. Faz isso que eu tô fazendo. Vem para esse modo de treino aqui, traz um personagem aqui pro canto, empurrando ele e vai treinando. Quando você conseguir acertar várias vezes seguidas o corte na hora certa, daí você pega e aplica isso na BAX. Porque é só treinar e pegar o costume. Porque no começo eu indico sempre tentar usar esse corte com o Buck na horizontal, porque aí dá pra você ver direitinho na hora que ele levanta a arma e aí você fazer o corte, tipo, fazer esse movimento do corte da 5 para 4 olhando, observando o Buck, vendo na hora que ele levanta a arma, porque depois de um tempo que você fica repetindo isso, passa a fazer meio que no automático. Então você meio que não olha mais se ele está levantando a arma ou não. Você já sabe, tipo, por tanta repetição você já sabe o tempo certo para poder cortar. Então, como eu falei, na hora que ele levanta a arma, você dá o corte, 62 acertos. Dessa vez vai ter 2 acertos a mais. Então, como eu falei, Buck não é difícil de jogar. Buck é treino. Pra mim ele é muito mais fácil do que o Mercúrio, porque você não tem que contar com a sorte. Mercúrio sim. Buck o proc sempre vai ativar na hora certa, porque a skill dele tem uma quantidade de hits absurda. Então é difícil o proc não ativar na hora certa. E essa BAX aqui eu começo ela cortando a cutscene, já indo em direção com a de sempre, virando à esquerda. Daí eu uso o proc não ativou por algum motivo. Foi isso. Agora ativou. Outra dica que eu tenho para poder dar aqui é que tente aproveitar o máximo do proc. Como que eu faço isso?
quando você usa a skill 5 e corta para 4, a pontuação sobe de uma forma absurda, né? Rápida. Só que aí no final ela sobe pouco. Então, se você usa uma skill antes, acaba cortando o proc. Essa skill que você usou acaba cortando o proc que estava na skill 5 e na 4, que pegam as duas ao mesmo tempo, né? Então você deixa o proc rolar. O que você faz? Como eu falei, o proc sobe, a pontuação sobe muito rápido, mas depois ela vai caindo, né? Vai subindo mais devagar, no caso. Então, quando ela chega nessa subida devagar, que é o momento de você usar as outras skills, porque senão ele acaba, como eu disse, cortando o proc que estava na skill 5 e na skill 4. Então deixa o buck paradão lá, igual eu acabei de deixar agora, e depois usa as outras skills, no caso. Uma coisa que eu não estava falando aqui também, que quando você usa as outras skills, você tem que andar e esperar a skill 5 e a skill 4 recarregar para poder você usar elas. Quando elas estiver totalmente carregada, que aí você usa. Não tente usar antes disso, porque senão o proc vai ativar na hora errada. Demorou um pouco para poder ativar, mas acho que já deu para poder perceber como é que é. Agora que eu vou na hora certinho, 40 mil pontos praticamente que ele fez. Então daí você tem uma noção, né? O Buck do Kennedy fez aqui 640k, fazendo 40 mil pontos por cada rotação que cai certa. Porém tá com obelisco, né? E obelisco de 140% de proc. O meu Buck, quando eu usava CTP nele, eu fazia 1.3 kk, cheguei a fazer 1.3 kk, dando 80 mil pontos a cada rotação que saía certa. Então, mas com CTP, lógico. Com CTP o Buck pontua muito mais por causa do dano em cadeia. Essa skill 5 e a skill 4 dele tem, por ter esse dano em cadeia contínuo, que é o que eu falei aqui. Se você usa outra skill antes de terminar o dano em cadeia, acaba cortando esse dano. Quando você tem CTP que aumenta em 30%, no caso do CTP de 200% de proc, ele aumenta 30% do dano em cadeia. Quando você tem esse CTP no Buck, lógico que acaba pontuando mais, né? Como eu falei, que o meu fazia 80 mil por rotação. Escolha entre Buck, Mercúrio e Luna. Para quem tem a oportunidade de ter a Luna é de disparada a melhor opção. Para quem não tem, vale a pena upar o Mercúrio? Sim, porém é aquele lance que eu sempre falo, o T3 do Buck está muito mais próximo do que o T3 do Mercúrio. Então, se for para upar um char que você vai ter que trocar o CTP em breve, que seja a Luna, pelo menos ela faz 2 PAX. Caso contrário, aqui você vê a pontuação, né? Com o Buck
fiz 640k praticamente. O Mercúrio do Kennedy, ele fez 1.2, 1.262.000. Mais que o dobro da pontuação, porém o Mercúrio do Kennedy está com CTP, traje mítico, level 70, upado pra caralho, né? Se bobear, deve estar full easy desperto também. Pois é, full easy desperto. Então, aí você vê o motivo da diferença, né? Da pontuação. E lógico, CTP. Se o Buck dele tivesse com CTP pelo menos 1.1 kk, ele pegava, no mínimo. Capaz de chegar a 1.2 também. Mas agora eu vou jogar com o Mercúrio dele aqui e ver quanto que eu faço.